Fala galera, eu sou o Gilbert Mitz, sou médico emergencista e hoje eu vou falar sobre distúrbios eletrolíticos, as alterações eletrocardiográficas correspondentes ao distúrbio eletrolítico. Mais especificamente, 5 erros que você comete avaliando o eletrocardiograma dessas patologias. A verdade é que distúrbios eletrolíticos vão chegar no seu plantão, tá? E vocês têm que saber reconhecer as alterações eletrocardiográficas correspondentes, porque distúrbios eletrolíticos, vários deles, são arritmogênicos. Então, o nosso paciente pode acabar evoluindo para uma arritmia ameaçadora à vida ou até mesmo para uma parada cardiorrespiratória, se a gente não souber identificar as alterações de forma adequada, especialmente as alterações mais precoces. Tá? E o primeiro erro que eu tenho a falar para vocês é esquecer do básico, esquecer da eletrofisiologia, porque é importante que a gente, reconhecendo a alteração eletrocardiográfica, saiba por que ela acontece. E, gente, por que a hipercalemia altera tanto o eletrocardiograma? Porque o potássio está em quase todas as fases do potencial de ação do cardiomiócito. Tá? E como vai funcionar esses fenômenos de despolarização, de repolarização? Eles funcionarão a partir de troca de íons. Tá? A verdade é que o potencial de repouso do cardiomiócito vai estar a menos 90. Esse menos 90 é um gradiente iônico entre o que está fora da célula e dentro da célula. Tá bom? E o que vai acontecer? Quais são as 5 fases do potencial de ação? As 5 fases serão a fase 0, fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. Vou explicar uma por uma para vocês. Gente, o que vai acontecer na fase 0? A fase 0 é chamada despolarização rápida. Nós vamos ter uma permeabilidade da célula ao sódio, certo? Então vai entrar sódio na célula. E isso vai acontecer de forma rápida. Até que, chegando aí na casa dos 20 milivolts, esses canais de sódio vão fechar. Então não vai acontecer mais essa permeabilidade. Vai começar a chamada fase 1. Essa fase 1, melhor, nessa fase 1 vai acontecer a saída de potássio da célula. Tá bom? Vamos ter em seguida a fase 2, que vocês conseguem ver que é uma linha reta. Por que a fase 2 é uma linha reta? Fase 2 é também chamada de fase de platô. Nessa fase, 2 fenômenos acontecerão ao mesmo tempo, que são a entrada de cálcio na célula e a saída de potássio da célula, o que vai equilibrar a voltagem, por assim dizer. Tá? Na fase 3, a saída de potássio vai continuar até que o potencial de repouso será alcançado, até um novo estímulo iniciando novamente a fase 0. Gente, em relação à hipercalemia, o que a gente tem que ter cuidado? Primeiro, a hipercalemia mexe no automatismo. Então, esse paciente vai ter alteração de onda P, certo? Vai ter alteração de onda P. Porque hipercalemia é isso. Hipercalemia é aumento do nível sérico de potássio. Se eu tenho alteração do nível sérico de potássio, um aumento, o potencial de repouso não vai ser menos 90, ele vai ser mais positivo. E isso vai causar uma redução da condução atrioventricular. Tá? Então eu vou ter impacto na fase 0 no QRS. Tá? Eu vou ter um QRS mais alargado. Tá bom? Se eu vou ter um defeito no automatismo, eu vou ter distúrbio de ritmo, eu vou ter também um prolongamento da onda P, tá? Ela vai ficar mais achatada, como eu vou falar um pouco mais na frente, tá certo? Eu vou ter também alteração, principalmente na fase 3, tá bom?
que vai ser a etapa de saída de potássio, onde essa curva não vai ficar tão bonitinha assim. Vai ser praticamente uma reta. Essa fase 3 vai acontecer de uma vez, praticamente, certo? Consequentemente, o fenômeno no eletrocardiograma relacionado vai ser um fenômeno rápido. E o que vai ser rápido? A onda T. A onda T vai ter uma base estreita. Tá? Lembrando que tudo que está na horizontal tem relação com tempo, com duração. Então vai ser uma onda T apiculada de base estreita, relacionada justamente ao fenômeno rápido, certo? Gente, lembrar que a hipercalemia entra no diferencial de preservação ou encurtamento do intervalo QT, certo? Temos que lembrar disso. Não é apenas o distúrbio do cálcio, não é apenas a hipercalcemia que faz isso. A hipercalemia também faz, tá bom? Gente, em relação ao cálcio, o cálcio vai ter atuação direta na fase 2, tá? Na fase de platô, porque é nessa fase onde a entrada de cálcio vai acontecer. Se eu tenho um paciente com hipercalcemia, essa entrada de cálcio vai ser mais rápida. Então essa fase vai acabar mais rápido. Eu vou ter um padrão de repolarização precoce. Enquanto que num paciente com hipocalcemia, essa fase vai acontecer mais devagar. Então eu vou ter uma repolarização demorada. Essa fase 2 tem relação direta com o segmento ST. Então ele vai ficar mais longo ou mais curto, mais pertinho do QRS. Só recapitulando, fase 0 vai ter relação com despolarização, tá? E fase 1, 2 e 3 terão relação com a repolarização. Então, saber eletrofisiologia é importante para entender distúrbio eletrolítico. O segundo erro está relacionado a quê? A confundir os achados eletrocardiográficos com outras patologias. Gente, quando uma pessoa entrega um eletrocardiograma como esse para você, você recebe o eletro, você nunca viu esse paciente, tá? O que é que você acaba pensando de cara, tá bom? Poxa, o que já me assusta é um supradesnivelamento de ST aqui em V1, um supradesnivelamento em V2 também, um supradesnivelamento em AVR, e, gente, nós conseguimos ver, inclusive, infras de ST. Consigo ver infra de ST em V4, infra de ST em V5, infra de ST em V6. A nossa cabeça acaba associando essa alteração a um infarto agudo do miocárdio. É aí que você tem que se perguntar qual foi o contexto específico da solicitação, tá? Porque um eletro como este acaba passando batido, acaba fazendo você pensar em isquemia. Mas aí você vai conversar com o paciente tem doença renal crônica, dialítica, e chegou apenas com a queixa de fraqueza em membros superiores e inferiores, negando dor precordial, negando dispneia, e ele diz para você que não faz a hemodiálise há um tempo. É aí que a sua cabeça tem que começar a mudar em relação à isquemia miocárdica. Porque que patologias se relacionam ao paciente que não dialisa há um tempo? Nós temos que pensar na hipercalemia, pessoal. E nós conseguimos ver, aqui em V4 e V5, a presença de ondas T apiculadas e de base estreita. Tá? Gente, isso é a cara da hipercalemia. E sim, nós temos que lembrar que no diferencial de supradesnivelamento de ST, vai estar a hipercalemia também, tá bom? E, inclusive, uma concavidade que a gente associa muito ao infarto, tá certo? Então, muito cuidado com isso. Esse paciente vai precisar não de um cateterismo, a princípio. Esse paciente vai precisar de uma estabilização de membrana celular. Tá? Esse paciente vai precisar de gluconato de cálcio, tá bom? Então, não se enganem, gente. E não tem essa história de, hipercalemia acontece em múltiplas derivações, a alteração é difusa. Não, gente, não é bem assim, tá? Hipercalemia
é um dos distúrbios que mais alterações eletrocardiográficas consegue dar, tá bom? Essas alterações podem obedecer parede, podem não obedecer, pode dar supra, pode dar infra, pode dar o que for, tá certo? Mas esse paciente, a princípio, vai precisar de um potássio sérico, tá bom? Então, é com isso que nós devemos ter cuidado. Pensar em hipercalemia no contexto específico, tá? De sintomas inespecíficos em paciente de risco, tá bom? Mas claro, pessoal, hipercalemia não é a única patologia que vai causar uma onda T apiculada, de forma nenhuma. A própria isquemia miocárdica, especialmente em um infarto em fase hiperaguda, pode ocasionar também alterações semelhantes, mas é aí que nós temos que analisar o contexto e a base da onda T. A base da onda T de uma onda hiperaguda, né, ela é mais larga, ok? Aqui nós temos claramente ondas T de base estreitas. Então nós temos que pensar em hipercalemia, a princípio, nesse paciente específico. Olha, pessoal, vejam esse slide. Quando vocês olham para esse eletro, vocês se assustam, né? Porque nós conseguimos ver supradesnivelamento de ST em D2, nós conseguimos também ver em D3, conseguimos ver em AVF, tá bom? E você pensa imediatamente, não, esse paciente precisa ir para o CAT. Olha a morfologia do supra, olha o supra triste, o famoso supra triste que todo mundo insiste em associar imediatamente a infarto agudo do miocárdio, sem dar um oi para o paciente, sem perguntar o que ele está apresentando, o que ele está sentindo. Não pode, pessoal. Porque se esse paciente tem, na verdade, um rebaixamento do nível de consciência, sem outros sinais de baixo débito, tá, que possam estar justificando, esse paciente tem história de neoplasia, esse paciente tem história de hiperparatireoidismo, nós temos que lembrar de hipercalcemia. Hipercalcemia é um diferencial importante de supradesnivelamento de ST. E esse paciente não vai precisar, a princípio, de cateterismo, ele vai precisar de medidas para hipercalcemia. Tá? Por que a hipercalcemia causa supra de ST? Devido ao padrão de repolarização precoce. Vocês lembram da fase 2? Do potencial de ação do cardiomiócito? Essa fase 2 vai estar relacionada a quê? Ao aumento da entrada de cálcio na célula. Então essa fase vai acontecer mais rápido, gente. É por isso que o paciente fará uma repolarização precoce, fará um supra de ST. Tá? Associado a isso, nós vamos ter o que nós chamamos de encurtamento do intervalo QT. Gente, vejam esse intervalo QT, ele está curto, tá bom? Ao contrário do que acontece no paciente com QT longo, onde nós vamos, vocês lembram que eu falei para vocês lá no Mnemônico Freitas? Nós vamos traçar uma linha imaginária no meio do intervalo RR, tá bom? Se essa linha imaginária não corta a onda T, o QT é normal, mas não necessariamente apenas normal, ele pode ser curto, tá certo? Temos que lembrar disso também, ok? E hipercalcemia tem que estar na nossa cabeça no paciente com rebaixamento do nível de consciência, tá? E história de neoplasia. Nós temos que analisar todo o contexto, temos que analisar os comemorativos, tá bom? Para um ECG como esse, e não associar imediatamente a infarto agudo do miocárdio. E olha só como o ECG consegue ser ingrato com a gente, né? Nós temos um supra inferior, e olha o infra de ST aqui em V2. Nós podemos pensar que isso é uma imagem em espelho. E existe uma associação muito grande. Se o paciente tem supra com imagem em espelho, isso é isquêmico. Não necessariamente. Tenham isso na cabeça. Vejam esse eletrocardiograma, pessoal. O que a gente consegue ver? Tá? Nós temos uma frequência cardíaca
um pouco maior do que 100, né? Um ritmo sinusal, e nós podemos ver novamente ondas T apiculadas, tá bom? Temos que lembrar de hipercalemia? Sim. Temos que lembrar de alterações isquêmicas hiperagudas? Temos que lembrar também, certo? Mas o que eu quero destacar não é a onda T apiculada de base estreita. Não é. Eu quero apontar para vocês um padrão muito famoso, muito conhecido de S1, Q3, T3. O que é o S1, Q3, T3, gente? É uma onda S na derivação D1, uma onda Q na derivação D3 e uma onda T negativa, uma onda T invertida na derivação D3 também. Gente, isso eu gosto muito de ponderar na página. Quando eu pergunto para as pessoas o que significa S1Q3T3, a resposta de todo mundo é TEP. Todo mundo não, quase todo mundo, vai. Vamos fazer justiça. A resposta de quase todo mundo é TEP. S1Q3T3, TEP. Pessoal, a verdade é que não é bem assim, tá? S1Q3T3 não é um sinal específico de TEP. As pessoas gostam de falar, é um sinal patognomônico de TEP. Não é patognomônico de TEP. Aí as pessoas falam, é um sinal que não é mais considerado patognomônico de TEP. Na verdade, não é nem específico. Imagine patognomônico. E sim, gente, a hipercalemia está no diferencial de desvio do eixo elétrico para a direita, podendo, inclusive, causar um padrão S1, Q3, T3. Então vejam isso, pessoal. Às vezes o paciente não tem história de dor torácica, não tem história de dispneia, não chegou na emergência com choque indeterminado, mas as pessoas têm que associar esse eletro a TEP por alguma razão, só porque tem um S1Q3T3, gente. Tá? Lembrem-se da hipercalemia, lembrem-se da intoxicação por antidepressivo tricíclico como diferencial. Tá? Não confundam o que a hipercalemia pode dar com outras patologias. Beleza, gente? Vejam esse ECG, pessoal. Esse ECG aqui foi um dos mais interessantes que eu já vi, tá? Por quê? Foi de um paciente com sintomas inespecíficos também, chegou inclusive com uma clínica aí de insuficiência cardíaca. E nós podemos ver um padrão que lembra muito o da síndrome de Brugada, tá? Um padrão Brugada-like, certo? Com um bloqueio incompleto do ramo direito, né? Com o chamado padrão de downsloping. Olhem para V2, pessoal. Olhem como o ST ele desce semelhante ao que acontece em Brugada, tá bom? Mas, gente, olhem o que a hipercalemia também consegue mimetizar, tá? Então, esse potássio estava aumentado, tá bom? Não estou lembrado agora o valor específico, tá bom? Mas ele tinha sim uma hipercalemia. E esse sinal reverteu após a estabilização da membrana celular. E é um paciente que não tinha história de morte súbita na família, tá? Não tinha história de morte súbita abortada, tá bom? Ele tinha uma hipercalemia, que simulou o padrão de Brugada. Tá? Então não confundam esse padrão com Brugada no contexto específico de um paciente que pode estar com hipercalemia. Sempre se pergunte, será que é Brugada mesmo? Tá? Qual foi a história? O que foi que aconteceu? Por que esse paciente procurou o departamento de emergência? Tá bom? Mais uma patologia que vocês devem ter na cabeça que hipercalemia consegue simular. Tá bom? E, gente, esse aqui é um dos casos mais sérios que eu tenho a falar para vocês. Tá? Quando vocês batem o olho nesse eletrocardiograma, o que vocês acabam pensando imediatamente? Poxa, taquicardia ventricular. Vou fazer amiodarona, né? Vou fazer lidocaína. Se meu paciente estiver com instabilidade hemodinâmica, eu vou fazer uma cardioversão elétrica. Mas vocês concordam que tem algumas coisinhas
diferentes de uma taquicardia ventricular? Primeiro, gente, que esse QRS não é apenas largo. Esse QRS é muito largo. Esse QRS tem mais de um quadrado grande de duração. Tem mais de 200 milissegundos. Segunda coisa, a frequência cardíaca desse paciente é de aproximadamente 100. Não passa de 110. Certo? É de aproximadamente 100. Gente, taquicardia ventricular não faz geralmente uma frequência de 100, tá? Taquicardia ventricular faz frequência aí de pelo menos 120, e sendo generoso, que mesmo a frequência 120 eu já não desconfio. As taquicardias ventriculares que eu vejo fazem pelo menos aí 140, 150, podem superar também 160. Agora 100, 110, isso é esquisito. A verdade, gente, é que diante de uma taquicardia com essas características, com o QRS maior que 200 milissegundos e uma frequência cardíaca não tão alta, a nossa primeira hipótese deve ser um distúrbio tóxico metabólico. Os mais comuns são a hipercalemia e a intoxicação por antidepressivo tricíclico. E você estará autorizado a administrar de forma empírica o gluconato de cálcio e o bicarbonato de sódio. Tá certo? Por quê? Porque se esse paciente tiver hipercalemia ou intoxicação por tricíclico, a tendência é reverter com essa terapia. Se o paciente não tiver e ele realmente tiver uma taquicardia ventricular, essas medicações não farão nenhum mal ao nosso paciente. Certo? Então, tenham cuidado com isso. Porque se você administrar drogas do ACLS, você, na verdade, poderá fazer o seu paciente ter uma parada cardíaca. Você pode piorar o prognóstico dele. Certo? E digo mais. Gilbert, na instabilidade hemodinâmica, adianta eu fazer uma cardioversão elétrica sincronizada? Gente, na hipercalemia, o seu cardiomiócito está enfurecido, louco enfurecido. E você não vai conseguir restabelecer o ritmo sinusal. Justamente pela causa de base que você não está tratando. Tá? Então, antes de pensar no que o ACLS pede, pense no que é mais provável. Pense no distúrbio tóxico-metabólico, numa taquicardia de QRS muito largo. Beleza, pessoal? Vamos agora para o terceiro erro, tá? Que é não lembrar de hipercalemia em uma bradicardia sintomática. Sim, pessoal. Uma das principais causas de bradicardia e bradicardia grave é a hipercalemia. Olhem para esse eletro. Eu mal consigo contar essa frequência cardíaca. Tá muito baixa. Muito baixa mesmo, tá? Em torno aí de 20, 30, não sei, mas está muito baixo. Pessoal, e do que esse paciente vai precisar? Tá? Como eu já falei para vocês em um vídeo sobre o BAVT, nós temos que saber por que esse paciente está fazendo uma bradicardia sintomática. Tá bom? Gilbert, eu estou muito assustado com essa frequência cardíaca. Eu posso, pelo menos, deixar as pás do marca-passo transcutâneo perto? Pode, não tem problema, tá certo? Mas se você tem uma bradicardia sintomática que você sabe que é por uma hipercalemia, o marca-passo não vai funcionar. Você tem que estabilizar a membrana celular também. Porque bradicardia sintomática tem grande relação com causas reversíveis a curto prazo. Tá bom? Se você conseguir aí uma gasometria rapidinho, pelo menos para confirmar, ótimo, melhor para o seu paciente. Você já sabe que é por uma hipercalemia, não perca tempo. Estabilização de membrana como prioridade, medidas para reduzir o nível sérico logo em seguida, ou ao mesmo tempo, tá? Que o que eu particularmente prefiro
nesse tipo de paciente. Gente, olhem essa frequência cardíaca. Mais uma vez, eu mal consigo contar isso aqui na faixa longa do D2, tá? E eu vou dizer outra coisa para vocês. Se o meu paciente tem uma frequência cardíaca muito baixa, certo? É aí que hipercalemia tem que estar na nossa cabeça. Especialmente com um QRS tão largo quanto esse. Tá bom? Nós temos que piscar os olhos, na nossa cabeça também tem que estar piscando para esse importante diferencial. Tá certo, gente? O quarto erro é não saber as alterações relacionadas ao cálcio. Porque todo mundo conhece a hipercalcemia, todo mundo conhece a hipercalcemia pelas manifestações clínicas, pelo que causa. A hipocalcemia também. As pessoas sabem que hipocalcemia tem uma grande relação com tetanias, com crise convulsiva, enfim, mas não é todo mundo que sabe identificar alterações eletrocardiográficas associadas a esse distúrbio. Deixa eu mostrar esse eletro para vocês. O que a gente consegue ver, tá? Temos uma frequência de aproximadamente 100 em ritmo sinusal, um eixo normal, tá? Não temos alterações de intervalo PR, mas nós temos alteração de intervalo QT. Mais especificamente do intervalo QT corrigido. Tá bom? Porque pelo QT puro, que vai até 11 quadradinhos, olhem para o D1. A gente vê um QT limítrofe, mas nós temos que corrigir esse QT pela frequência cardíaca. Tá bom? Então, se a gente acabar corrigindo pela frequência cardíaca, nós percebemos que o QT está alterado. Tá bom? A linha imaginária que nós traçamos no meio do intervalo RR corta a onda T. Tá certo? Mas não é só isso que eu quero que vocês percebam. A pergunta é, por que esse QT está longo? Esse QT está longo porque o segmento ST está longo também. E, gente, isso no contexto da hipocalcemia é intuitivo. Lembram da fase 2? Na fase 2 ocorre uma entrada de cálcio. Se eu tenho pouco cálcio no sangue, esse cálcio vai demorar a entrar na célula. Então, aquela fase de platô, que vai estar relacionada justamente ao segmento ST, vai demorar mais. E é por isso que nós vamos ter esse alongamento. Porque no eletrocardiograma, tudo que está na horizontal tem relação com tempo. Tem relação com duração. Mas não é só isso. Nós conseguimos ver também que a morfologia da onda T está preservada. Olhem para V5, olhem para V6, olhem para a faixa longa do D2. É isso que a hipocalcemia faz. Repetindo, nós vamos ter prolongamento do intervalo QT corrigido com um alongamento do segmento ST, tá? Se você quiser dizer por um alongamento do segmento ST, está corretíssimo. E preservação da morfologia da onda T. Nós temos que ficar ligados em relação à hipocalcemia, especialmente diante de um paciente que se manifesta na emergência com tetania, aquele que apresentou a primeira convulsão da vida. E essa primeira convulsão da vida pode ser pela própria hipocalcemia ou por uma arritmia gerada pelo QT longo. Por que não? Né? Porque QT longo, a gente já sabe o que faz, o que provoca. Provoca arritmia ameaçadora à vida, mais especificamente taquicardia ventricular polimórfica do tipo Torsades-de-Pointes. Então, a gente tem que ficar ligado. Não tem outro jeito. Certo, pessoal? Pede o cálcio, tá? O cálcio aí vai estar muito baixo. Cálcio iônico ou cálcio total. A hipercalcemia, já falamos a respeito. Quais vão ser as principais alterações eletrocardiográficas relacionadas? Nós teremos
um diferencial de supra de ST, ou com padrão de repolarização precoce, ou com um supra de ST de padrão triste, simulando um infarto agudo do miocárdio, mas a gente tem que ficar ligado ao encurtamento do intervalo QT. Tá? Vai ser um grande diferencial de QT curto. Em hipercalcemias severas, nós poderemos ter o chamado falso R, que é a famosa onda de Osborne, né, que também está presente na hipotermia, tá bom? Então, é assim que a gente reconhece. Manifestações clínicas, rebaixamento do nível de consciência, principalmente, tá? O sódio junto com o cálcio são os eletrólitos que vão mexer com o sensório do nosso paciente. Mas o sódio, via de regra, não altera o eletrocardiograma. O paciente com hipercalcemia também pode ter crise convulsiva, mas dessa vez, muito provavelmente relacionada à própria hipercalcemia e não a uma eventual arritmia, tá certo? Temos que lembrar que os pacientes podem ter o QT curto de forma normal, né? Pode ser aí fisiológico, tá bom? Falando nas ondas de Osborne, sinal da seta é exatamente o que estamos vendo nesse ECG, tá? A gente consegue ver a onda P, conseguimos ver o QRS, conseguimos ver um entalhe na porção terminal do QRS. É o que nós chamamos de falso R, tá bom? Também conhecido como onda de Osborne, tá certo? A gente tem que pensar em hipercalcemia grave no paciente que não está com hipotermia, tá? E isso é relativamente tranquilo de você reconhecer. Se meu paciente não tem hipotermia, eu vou ter que ir atrás de uma outra causa, tá bom? Hipercalcemia tem que piscar na sua cabeça, com certeza. Gente, o quinto erro que eu tenho para falar para vocês é isso na hipercalemia, tá? É querer relacionar o achado eletrocardiográfico ao nível sérico de potássio. Esse é um grande erro que as pessoas cometem, certo? Dizer que se o meu paciente tem uma onda T apiculada, o potássio está aí em torno de 6, 6,5, podendo chegar aí a perto de 7, né? Se o meu paciente tem um potássio entre 7 e 7,5, a onda P desaparece e o meu paciente faz um BAV de primeiro grau. Engano seu, muitas vezes. Porque as alterações eletrocardiográficas, isso eu inclusive falei no meu último vídeo, tá bom? Sobre os ECGs que você não deve esquecer. As alterações eletrocardiográficas do potássio têm maior relação com a velocidade de subida desse potássio do que propriamente ao nível sérico. Pois é, a gente tem que ter cuidado com aquilo que os livros descrevem. Se eu tenho um paciente como esse, T apiculada, tá? A gente tende a pensar que o potássio desse paciente está de 6,5, 7. Mas não, gente. Esse paciente está com potássio de 9,2. 9,2. O que a gente espera em um paciente com potássio de 9,2? A gente espera uma onda senoide, a chamada sine wave, né, ali prontinho para formar uma arritmia ameaçadora à vida. Mas não, esse paciente está com onda T apiculada. Talvez aí a onda P vá começando a achatar, certo? Apesar da gente conseguir ver melhor a onda P e algumas outras derivações, sim, ela está começando a achatar. Mas se a gente for seguir o livro, a gente estaria dizendo que esse potássio estaria de 7, de 7,5, mas não, está bem maior. O contrário também pode acontecer, tá? Se o meu paciente tem ali um potássio que sobe de 5,8 para 6,5 de uma forma rápida, tá? Esse paciente pode fazer alterações bem mais graves
que essa que vocês estão vendo. Tá bom? Esse paciente pode ir direto para sine wave, para onda senoidal, por assim dizer. Tá bom? Quem vai tolerar melhor essa subida do potássio? Pacientes que têm doença renal crônica. Certo? Eles toleram muito melhor. São eles que tendem a fazer as alterações precoces com um nível maior de potássio. Mas algo que os livros falam e que a gente tem que levar em consideração é a progressão de alterações eletrocardiográficas, independente de nível sérico. De fato, a alteração mais precoce é a onda T em tenda, de base estreita. Em seguida, nós teremos o desaparecimento da onda P, tá? Formando aí um BAV de primeiro grau. Não necessariamente porque a onda P se afasta do QRS, mas muitas vezes porque ela fica tão larga, tão perto de desaparecer, que ela por si só acaba prolongando o intervalo PR. Tá bom? Em seguida, nós teremos um QRS que vai alargar, ok? E, por fim não, na verdade essa é a penúltima alteração, né? Nós teremos um segmento ST que vai se juntar com o QRS, fazendo aí uma sine wave, uma onda senoide ou senoidal, tá bom? E é o passo imediatamente anterior às arritmias ameaçadoras à vida, como fibrilação ventricular, tá? Mas lembrando que o nosso paciente pode parar também em AESP ou em assistolia, tá certo? Distúrbios do potássio estão aí no meio das causas reversíveis, tá certo? Não subestimem hipercalemia. Se eu fosse falar de uma menção honrosa em relação a esses erros, a esses 5 erros que eu mencionei, eu falaria dos distúrbios do magnésio. Qual é o erro das pessoas? Muitas vezes, os distúrbios do potássio são identificados, a gente solicita ali um potássio sérico, mas a gente não pede o magnésio. Não que a gente tenha que esperar um magnésio da vida para poder fazer as devidas intervenções. Mas as alterações do magnésio podem ser as mesmas. Seja na hipermagnesemia ou na hipomagnesemia. E muitas vezes o potássio está normal e a gente esquece de saber quanto está o magnésio. Tá? Muitas vezes esse magnésio está muito alterado. Muitas vezes esse magnésio está baixo e a gente precisa fazer uma reposição. Potássio e magnésio, gente, andam juntos. A mão que solicita o potássio é a mesma mão que vai solicitar o magnésio. Então, olho vivo. Beleza, gente? Esses foram os 5 erros que você pode cometer interpretando um eletrocardiograma com distúrbio eletrolítico. Muito obrigado pela atenção de vocês.